Boa noite, pessoal. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 55 do livro de Isaías. Vocês conseguem me ouvir bem? Mas antes, vamos falar com o Senhor, né? Vamos lá? Senhor Deus amado, santo, glorioso, poderoso, soberano e onipotente, e do alto da tua grandeza e glória, inclinaste, ó Deus, teus olhos e ouvidos às nossas vozes, em nome de Jesus. E nos fizeste, ó Deus, por meio deste, filhos do Senhor. E assim sendo, meu Pai, te peço para que nos ouça nesse momento, porque nós precisamos do Senhor. Te peço que o Senhor não apenas se faça presente nesse momento de meditação, mas para que o Senhor venha dirigir essa meditação. Retira de mim nesse momento qualquer coisa que venha de mim, meu Deus. Qualquer coisa que eu queira falar. Dirija, meu Pai, este momento de uma maneira a nos alimentar, me alimentar, nos capacitar, nos fortalecer, nos dirigir, meu Pai, para que possamos pegar a tua direção, a tua palavra, o teu querer e trazer para a nossa vida. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, ouve a nossa voz nesse momento, nessa petição. Te pedimos para que o Senhor cuide de tudo, meu Pai, e abençoe. Desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse livro, esse capítulo, ele é um convite, mais uma convocação. Mas antes da gente ir diretamente ao texto, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já sabemos. Eu vou ler para vocês aqui, eu digitei, porque senão eu esqueço. Então, eu vou ler para vocês umas coisinhas aqui que a gente já sabe, mas para a gente pensar no texto, tá bom? Diz assim: oferta e demanda. Deus fez o homem, sabemos, e graças a Deus por isso, à sua imagem e semelhança. E ontem, nosso pastor nos ensinou a tirar onda, literalmente assim, com essas palavras, tirar onda com a cara do diabo, porque ele foi lá na melhor fase dele, ele foi feito com pedras preciosas, tal, 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 mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, motivo para a gente tirar onda com a cara dele. Somos a obra-prima do Criador. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Foi criado para adorá-lo, deleitar-se na presença do Senhor. Por isso, Deus colocou a eternidade dentro da gente. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Como assim? O que significa isso? Significa que Deus criou cada um de nós com o desejo de coisas eternas e espirituais. Em outras palavras, todos têm uma inquietude, todos nós, advinda do vazio da alma. Só que só Deus pode satisfazer. Deixa eu abrir um parênteses, antes do Espírito Santo, tá? Então, todo ser humano que desde o seu nascimento é separado de Deus pelo pecado, tem um vazio na alma, tem uma inquietude dentro de si, que não podem ser satisfeitos por coisas naturais, por coisas da terra. Embora no primeiro momento a gente não saiba disso, nada satisfaz esse vazio. Assim, o homem foi criado para quê? Para o eterno. Por isso, nada neste mundo, bens, prazeres, conquistas, nada pode satisfazer aos reclamos da nossa alma. Fomos feitos para nos relacionarmos com Deus.
Deus criou anjos e homens, entre outras coisas. Os anjos são espíritos, mas não têm corpo. O homem tem corpo e espírito. É um ser físico e espiritual. Pertence ao tempo, mas ruma para a eternidade. A morte não tem poder de colocar um ponto final em sua existência. Deus colocou o quê? A eternidade dentro da gente, ok? O homem foi criado para prazeres mais elevados. Os deleites desse mundo não podem satisfazer o homem a longo tempo. Logo, ele se entorpece, anestesia e tudo mais. E se torna o quê? Escravos de uma busca incessante de prazeres e coisas que ele entende que vai te trazer satisfações ou realizações. Somente os prazeres espirituais resultantes da comunhão com Deus, é importante deixar isso claro, resultantes da comunhão com Deus, podem serenar nossa alma, aquietar nossa mente e transbordar o nosso íntimo de alegria, de gozo na presença do Senhor. Uma vez que o homem foi criado por Deus e para Deus, somente o próprio Deus pode dar sentido à sua vida. Então, sabendo que o pecado separa o homem de Deus, segundo Isaías 59:2, passamos a experimentar o vazio na alma. Uma necessidade que não é satisfeita por mais nada a não ser pela presença e comunhão com Deus. Essa introdução, ela é para nos fazer, porque assim, eu penso sempre no seguinte parâmetro. Eu aprendi que quando a gente escreve para alguém ler. A gente não escreve para nós unicamente, a gente escreve para alguém ler. Partindo do princípio que todas nós, ou quase todas nós aqui, já temos relativo conhecimento do que foi dito aqui agora, e de muitas coisas do que já vamos ler hoje, nós precisamos dar a quem não tem esse entendimento inicial, essa introdução para que outras coisas venham fazer sentido. Eu me peguei fazendo perguntas durante essa meditação que, ainda que eu soubesse a resposta, eu precisava arrumar ela em palavras para que se entendesse o sentido disso aqui. Então, pensando sobre isso, começando o nosso texto, nós vamos começar pensando: o que viria primeiro? A água oferecida ou o sedento? Considerando o que a gente acabou de ler. Então, a gente vai começar o nosso texto, a gente vai buscar essa resposta e buscar entender essas partes desse texto para a gente sair daqui um pouquinho mais alimentado hoje, tá bom? Verso 1. Ó vós todos o que tendes sede, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Acho que a gente vai passar a noite toda no verso 1, tá bom? Tem muita informação. Ó voz, olha, esse ó pode ser um monte de coisa. Pode ser um lamento ou pode ser uma exclamação de exaltação. Ó voz, todos. Todos inclui a gente, tá? Eu sempre vou repetir isso sempre, tá? Porque tem que incluir a gente. Já incluiu, graças a Deus. Todos os que têm de sede, vinde às águas. Vamos separar os pedacinhos aqui. Quem são os todos? Na época Isso, chamamento. Muito obrigada. Na época que Isaías trouxe a palavra do Senhor aqui nesse chamamento, se tratava do povo de Israel, que já naquele momento já se encontrava afastado do Senhor,
Essa palavra aqui também era para o momento de término do exílio, período de exílio, o retorno dos exilados para Deus, era uma palavra que iria ainda se cumprir, e também é uma palavra para o fim dos tempos, né? É uma palavra constante. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é sempre atual. Mas esse chamamento aqui se aplica a esse período, tanto o período em que ele pregava, vou colocar assim, como profecia mais para frente e para os dias atuais e para o fim dos dias. Tem alguma coisa errada aí, dona Lilian, nesse entendimento? Você ainda vai continuar nesse verso, né? Vou. Não, pode ir em frente. Ok. Então, o todos que ele fala aqui, como a gente entende que se aplica aos dias de hoje, se aplica ao fim dos tempos, se aplica assim a todos nós, não apenas ao povo de Israel, porque muito a gente já viu também que a palavra, a promessa, tudo se estendeu aos gentios. Então a gente já sabe que a gente está garantido nisso aí, pelo menos nós que cremos. Todos os que tendes sede, parece que há um critério específico aqui. Porque, assim, nós sabemos, no nosso dia a dia, a gente sempre comenta que o sabor do alimento está na fome, que a gente, por muitas vezes, dá valor àquilo quando a gente está precisando. E que tudo está dentro, tem que estar dentro da gente. A gente tem que querer algo para aquele algo fazer diferença na vida da gente, ou representar algo. Então, o povo a quem o Senhor estava chamando, o povo a quem Isaías estava se dirigindo, era o povo que tem sede, ou ainda o povo que está sofrendo, mas que não entendeu ainda, vai entender. O objetivo da palavra é fazer com que ele entenda que ele precisa se voltar para Deus, daí a gerar nele essa sede. Ele precisa entender que o caminho para ele é voltar para o Senhor e aí gerar nele essa sede. Então, o Senhor chama todos os que têm sede. Aí eu escrevi aqui também com relação a essa sede. Que sede é essa? Nós sabemos que o Senhor, o Senhor, através dos seus profetas, ele usava as figuras de linguagens que fizessem sentido para o povo naquela época e que fazem sentido para a gente até hoje. Então, essa sede, ela se refere ao anseio pela presença de Deus. É esse vazio que eu trouxe um pouquinho antes aqui na introdução. Como assim? O Salmo 42, no verso 2, se eu não me engano, diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Dentro dele existia um desejo, sede, como está escrito aqui, pela presença de Deus. E diante disso, ele busca. Então, o verso 1 diz: Vocês todos que têm sede, vinde às águas. Mas eu continuei falando aqui um pouquinho, eu trouxe um pouquinho mais, falando um pouco desse sedento, porque essa pessoa que eu trouxe na introdução, que busca de todas as formas encontrar sentido na sua vida, trazer elementos, soluções de problemas, busca de objetivos, busca de objetos ou bens ou pessoas ou status, etc. Essa pessoa, ela está buscando algo que venha a saciar essa sede que tem dentro dela, que até então ela não tem consciência, que é a falta da presença de Deus, a falta do Espírito Santo. Então, essa pessoa ela vive nessa busca incessante, porque essa pessoa ela tem sede, embora ela não tenha entendimento que é a sede da presença de Deus. Isaías 4:4-3 disse assim: Por que derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus.
o que vem a colaborar com esse entendimento de que a ausência da presença de Deus não é nem a ausência, porque Ele está sempre diante de nós, Ele está sempre disponível, mas a nossa distância de Deus faz com que a gente tenha essa, vou usar essa palavra, essa secura dentro de nós, essa necessidade, essa sede constante, ainda que não tenhamos consciência disso. Por quê? Porque somos seres eternos, feitos para o eterno, seres espirituais e feitos para Deus. Então, essa distância nos faz sofrer, digamos assim. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, nós já entendemos que tem uma pessoa ali, tem um ser humano necessitado da presença de Deus, um ser humano que, ainda que ele não conheça a palavra de Deus, ainda que o povo do texto conhecia, ainda que fosse pelas histórias, pelo passado, ainda que fosse pela tradição, conhecia Deus. Mas, como diz Jó, né, conhecer de ouvir falar e conhecê-lo de perto é uma coisa completamente diferente. Então, nós já sabemos quem são esses sedentos, que sede é essa que a palavra está tratando, que é a necessidade da presença de Deus, a necessidade do Espírito Santo. Nós vamos, só um segundinho, Isis, nós vamos entrar na parte das águas. Fala, Isis. Eu entendi o que você quis dizer, Fernanda. A gente sabe, né, que todo mundo nasce com seu vazio na alma e é o lugar do Espírito Santo. Porém, o texto começa com Deus oferecendo. Todo mundo tem essa necessidade, mas o mundo está oferecendo e Deus está oferecendo. Eu estou fazendo reeducação alimentar e é a questão das escolhas. Eu estou com sede, eu posso beber água, eu posso beber uma Coca-Cola. Eu vou escolher beber a água porque eu sei que é mais saudável para mim. Mas eu tenho o livre-arbítrio de tomar uma Coca geladinha. Isso faz parte das minhas escolhas. Mas Deus está oferecendo a salvação para todo mundo. Ele está deixando bem claro. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede. A todo mundo, não é só judeu nesse momento, não é só os israelitas. Ele está oferecendo a salvação a todo mundo da terra. Eu acho isso muito atual. A gente está passando pelo período de carnaval e o mundo está oferecendo tudo que ele tem para oferecer. Sexo, curtição, drogas, e as pessoas estão bebendo e estão se embriagando daquele cálice. Mas Deus está oferecendo a salvação e cabe às pessoas aceitar ou não. É difícil que a gente não consegue empurrar é, é, pela goela abaixo delas a salvação. Precisa escolher. Eu acho isso muito lindo de Deus. Ele pode nos obrigar a fazer o que ele quer, mas ele nos dá esse direito de escolha. Mas eu sei que a vontade dele é salvar todo mundo. E é por isso que quando Jesus manda, apacenta minhas ovelhas, quando diz, leva o evangelho a toda criatura, é essa oferta que ele está dando. Porque ele sabe que as pessoas têm sede, Deus sabe que existe um lugar ali que é do Espírito Santo e que precisa ser ocupado. Só que as pessoas às vezes escolhem buscar em drogas, em orgias, em outras coisas, por achar às vezes que a água pura, que é o Espírito Santo, é com muitas renúncias, ou algo muito místico, ou algo muito, muito ruim do que o que elas experimentam, a coca geladinha, né? Mas que não faz bem. Mas a gente sabe que a água que Deus nos dá, ela nos dá vida, e vida com abundância. E ele vai falar durante o texto. Essa é a minha contribuição. Valeu, Isa, é isso aí. É isso aí. Você falou da escolha, que é impressionante a persistência do Senhor em nos salvar.
Ele insistentemente oferece, fala, exorta, orienta, enfim. E essa sede que está em todo mundo, seja lá quem for, a pessoa mais estudada, expert, seja lá o que for, a pessoa mais bem resolvida da face da terra que tem a resposta para tudo, essa sede, esse vazio que está em todo mundo, que não está na presença de Deus, ela está aí e ela faz com que, em graus menores, maiores, elas tragam inquietação na vida, na alma dessas pessoas. E a oferta, a Deus continua dando oferta, como você falou. Contudo, como existe a oferta, existe a demanda, o que o diabo, infeliz, sujo, ridículo, nojento, inventou e que está sendo muito, já tem um tempo, muito eficiente, é o engano. É a pessoa que faz de conta que busca a Deus, buscando os benefícios do Senhor, mas que não se entrega verdadeiramente a Deus, logo não vê suas necessidades supridas. E eu não me refiro apenas a necessidades tangíveis, materiais, sentimentais, não. Espirituais, porque tudo é de dentro para fora, elas não veem, digamos, resultados na sua busca, e a consequência disso é que elas vivem aquela ilusão de que buscam a Deus e que elas são de Deus, perdidas, fazendo a sua vontade, porque sacrificar é uma coisa que não a boa parte das pessoas não estão dispostas a sacrificar, então elas fingem que buscam a Deus, fingem que estão salvas e continuam fazendo as suas próprias vontades, tomando um golinho da Coca-Cola e pedindo para Deus cuidar. Então, dentro disso aí, a gente está vivendo essa realidade latente, grosseira e triste em pessoas da nossa volta, do nosso lado, se enganando que estão buscando a Deus, se enganando que estão salvas e com suas vidas aí dando mau testemunho, infelizmente, porque me perguntaram assim, eu não vou fugir mais não, só vou encerrar com essa reflexão aqui. E o crente depressivo? Eu disse, então, se a gente for entrar no mérito do crente depressivo agora, vamos mudar de assunto para a gente mostrar, buscar na palavra por A mais B, que um cristão de verdade ele não é depressivo, ele não tem depressão. Não tem como. Um cristão, eu estou usando o fio da depressão apenas como um exemplo rápido para a gente retomar o tempo. Mas um cristão de verdade, ele não tem depressão. Porque onde habita a luz, as trevas não coabitam. Então, não tem condição. Então, essa questão da escolha que a Isis trouxe, do renunciar ao gostoso, saboroso, legal, é a nossa constante e permanente vida. É renunciar porque a gente tem algo muito melhor e muito maior aqui. Então, continuando no verso 1, Dona Lília quer falar alguma coisa? Porque eu não vou sair do verso 1 agora. Não, pode continuar então. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Às águas. 1 Coríntios 10:4 diz assim, ó, que o assunto agora é a água, tá? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E eu trouxe também, para a gente amarrar aqui o nosso entendimento, João 7:37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como as coisas fazem sentido, né? Quando a gente para mastigar um pouquinho a palavra de Deus, como as coisas elas nos fortalecem quando a gente se propõe a pensar um pouquinho nas palavras que a gente tem nesse livro maravilhoso. Quem crê em mim, olha como são as coisas.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é quem crê em mim conforme a denominação X, conforme a doutrina Y, conforme o entendimento de Bertrano, de Ciclaninho. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, todo mundo tem fé, todo mundo crê em Jesus. Mas quem se dispõe a crer como está escrito e a seguir o que está escrito, a diferença está aí. Talvez até a diferença, a resposta, melhor falando, talvez até a resposta do crente depressivo esteja aí. Eu duvido que uma pessoa que, enfim, deixa eu falar para não gerar polêmica. Vamos lá. Nós sabemos, conhecemos a passagem da mulher samaritana, que Jesus foi pedir água. Nós temos tantas outras passagens que falam que essa água aqui, ó, vinde as águas, é a pessoa do Senhor Jesus, que é a água da vida, que é a rocha. Então, nós vimos que o Senhor Jesus, ele oferece, como o Isis acabou de falar, Deus está oferecendo a salvação para todos, e ele está constantemente oferecendo, tolerando horrores, mas oferecendo. Apocalipse 22:17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Acho que não precisa explicar isso aqui, né? Vocês viram quantos vem tem aqui nesse versículo de Apocalipse? Nesse versículo primeiro de Isaías tem 3. São 4 vem. Mas no primeiro versículo tem 3 vezes o Senhor, através de Isaías, dizendo: vem, vem. Eu dou muito graças a Deus um dia eu ter dado ouvidos a essa palavra, sabe? Salmos 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Tem infinitas passagens na palavra que falam dessa água da vida, que falam de, de tudo que o Senhor tem para a gente, de tudo que Ele tem a oferecer. Quando a gente usa a palavra vida, naturalmente a gente entende a coisa natural, biológica, morto, vivo, né? O físico. Mas eu falo, que inclusive depois eu quero falar sobre isso, se tiver condição, que nas minhas orações, eu sempre falo para Deus, eu lembro a Deus como se fosse preciso, né? Para que eu mesmo não esqueça. Tu que me deste vida, mas não é a vida, o nascimento lá atrás da minha vida. A vida que eu passei a ter vida de dentro de mim para fora. Tu que me deste vida, essa vida é a presença dele dentro da gente. Então, essa água que ele vem dizer para vocês, vinde as águas, a água da vida, que é a pessoa do Senhor Jesus, que vai transbordar dentro da gente. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz no capítulo 5, verso 6, que felizes, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa justiça a gente sabe que tem relação direta à
as questões espirituais, a salvação, mas a fome e a sede é a mesma. A fome e a sede é a mesma. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, que é o que eu mencionei há pouco, o momento dele com a mulher samaritana, quando ele pedia de beber a ela e apresentou para ela a verdadeira água, a água que ela não teria mais sede ao beber. Então, o Senhor está aqui já chamando o povo que sofre a ausência da presença de Deus para vir às águas, para vir buscar essa fonte e esse alimento. E diz mais, em João 14:4, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Alguém quer colocar alguma coisa? Não vou continuar lendo sobre água, não, senão a gente vai passar a noite toda aqui. Tem muita coisa. Então, fechando o Salmo 107, versículo 9, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Essa sou eu, viu, gente? Fartou a alma sedenta, encheu de bens a alma faminta. Então, voltando ao versículo, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O preço. Como comprar sem dinheiro e sem preço? O Senhor está chamando a todos que têm necessidade da presença dele, que têm anseios, angústias, problemas e tudo mais. Chama para uma vida na terra melhor, chama para uma vida eterna de glória na presença dele. O Senhor oferece a fonte de água da vida, que é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele oferece a fonte. O Senhor oferece aquele que nos dá tudo, para que a gente, através dele, alcance a glória de Deus, que é a vida eterna ao lado dele, e as nossas necessidades também aqui na terra satisfeitas. E ele ainda diz o seguinte: como que eu vou comprar? Ele diz que é para todos, que é para quem não tem como, com seus recursos, seus meios próprios, adquirir tão grande coisa. Nós não temos em absolutamente nada em nós, no nosso intelecto, no nosso corpo, na nossa vida, em nada, na nossa oferta, no nosso fazer, nenhuma forma de alcançar salvação por mérito nosso. Dessa forma, ele diz, sem dinheiro, não remetendo apenas à moeda, mas remetendo aos seus recursos e suas capacidades. Pode vir porque é ele que está ofertando, é ele que está dando. E a gente só precisa querer, a gente só precisa crer e buscar. E nesse crer e buscar, a gente vai. O vinde é a gente crer e a gente ir. É tomar uma atitude de fé. E esse ir é buscar e se alimentar daquilo que ele está dando, da palavra, da orientação, da direção, do caminho. Então, quando ele diz para vir e que ele diz vinde sem dinheiro, é, vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. É para você também, é para mim, é para todos nós, é para todos. E quando diz sem dinheiro e sem preço, olha o que diz aqui, Isaías 52:3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Foi através de bens, discursos, conversas, negócios, negociatas, ou qualquer outra coisa que nós fomos salvos? Não, foi pelo sacrifício do Senhor Jesus. Só Ele detém o poder de nos salvar, de nos resgatar. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ele nos dá tudo sem que nós possamos pagar de nenhuma forma, de alguma forma. Então, ele traz para a gente e deixa claro que a gente não tem como pagar. Somente por meio do Senhor Jesus a gente alcança a salvação. Não é de graça, a gente sabe, a gente precisa se entregar de verdade, renunciar, como o Isis acabou de falar, e renunciar, muitas vezes, gente, a coisas que realmente são irrelevantes. Vamos combinar que nós temos a capacidade de nos agarrar a coisas pequenininhas que, ao longo da jornada, vão acumulando e pesando a nossa caminhada na fé. Porque a poeirinha acumulada no cantinho, ela vira uma grande sujeira que compromete todo o ambiente. Então, a gente tem mania de se agarrar a coisinhas. Uma resposta que você pode deixar de dar, mas você não abre mão de dar. É um mau pensamento que vem logo na cabeça assim, mas ao invés da gente rejeitar e ir lá e fazer o inverso, a gente vai deixando passar. São coisinhas. Coisinhas que eu posso fazer melhor, mas não é pecado, não vou fazer força nenhuma, não. Porque não é pecado. E que por não ser pecado, ela está crescendo num ponto que ela vira pecado e está te sujando por dentro. Então, assim, a gente tem essa capacidade, ao invés de ter a capacidade de nos salvar, a gente tem a capacidade de nos sujar. Então, a gente precisa, o nosso preço, se eu posso falar assim, que a gente nunca vai poder pagar, nunca, de nenhuma forma possível, o que a gente pode fazer, eu diria, são essas renúncias. Tem coisas que a gente vai renunciar. Chega uma época na vida do cristão que tem grandes coisas que o diabo não nos apresenta mais. Ele começa a apresentar as pequenininhas, porque as pequenininhas não são mais não são pecado, e nas pequenininhas a gente cai. Nas grandes coisas a gente, não, é pecado, não vou. Mas nas pequenininhas a gente se atrapalha e tropeça. Então, são a nossa parte que tá aqui, ó. Tem listas aqui explicando direitinho. Não tem argumento aí fora que venha desconstruir isso aqui. Porque é muito triste você ver uma pessoa que diz que busca a Deus, querendo ajustar a Deus à sua vida, às suas vontades, e não se ajustar à palavra de Deus. É muito triste você ver a pessoa contestando por que isso, por que aquilo, mas porque tem aquilo. É aquela história do versículo sem contexto e aquela história da parte da Bíblia que me interessa, entende? Então, todas essas coisas que atrapalham a nossa jornada, que a gente pode vigiar, que a gente pode sacrificar, que a gente pode renunciar, que a gente pode ceder a nossa parte. Vamos combinar que não é nada perto de tudo que ele já fez e faz por nós todos os dias. Continuando na nossa incapacidade de pagar, só um segundinho, meu bem, na nossa incapacidade de pagar ou de retribuir, só um segundo que eu me perdi aqui. Salmo 49, 7 e 8, no 7 ele diz: nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e só através do Senhor ela se tem. Foi Isis primeiro. Isis desistiu? Foi? Desistiu, Isis. Tá, pode ir, irmão. Pode Pode falar. falar, Lia. Pode falar primeiro. Essa questão do preço, né? Você chegou a afirmar que não há um preço a ser pago, aí depois você acrescentou que há um preço a ser pago, que são as renúncias. E, obviamente, que há sim um preço a ser pago, mas não é com dinheiro, não são com os recursos humanos, não é com invenção humana. O preço a ser pago
é justamente a sua fé. Dentro da sua fé, você vai começar a exercitar, a praticar o que a palavra fala, como você disse aí, que a própria Bíblia tem lá suas listas, né, suas relações a respeito daquilo que que o homem deve proceder, daquilo que o homem deve fugir, aquilo que o homem deve fazer ou não. Então, sim, tem um preço a ser pago. Não é com dinheiro. No momento que ele fala que esse preço não é dinheiro, ele já abre realmente o leque para todas as pessoas. Ele não cria restrições. Nesse momento aqui vem aquela ideia de não existir acepção de pessoas. Não há realmente uma acepção de pessoas. O convite está sendo feito a todos e é um alerta em alta voz, né? Quando ele chega e inicia esse verso falando, ó, é me chamando a atenção realmente das pessoas para algo importante que está sendo dito. Olha, para todo mundo, né? Ele não falou baixinho aos ouvidos de ninguém. Ele gritou bem alto para que todos pudessem ouvir. E esse momento do comprar sem dinheiro é justamente o momento em que ele mostra que todos nós somos capazes de pagar esse preço, né? Não tem caso perdido, mas tem aquele que se sente sedento, que se apercebe, não vou nem dizer sente, ah, porque senão a gente pode ficar preso à ideia do sentir. E é mais do que sentir, é uma questão de você se aperceber que você tem a necessidade. Todo mundo viu aí as discussões aí entre Baby Consuelo e Ivete Sangalo no meio do carnaval. Baby Consuelo quis dar como fala, um alerta, né? Um aviso para as pessoas, para aquele povo. Só não entendi muito bem por que ela está lá no meio. Se o objetivo era dar um alerta, ela não deveria estar no meio. Não era bem o papel, ou melhor, o lugar, o ponto onde ela deveria estar. Inclusive, é por essas e outras que o evangelho vai caindo em descrédito na cabeça de muitas pessoas. Mas, de fato, o objetivo era dar um alerta. E a gente viu lá que milhares de pessoas fizeram pouco caso e ficou aquela chacota, né? A outra querendo parar o apocalipse, enfim, ah, uma palhaçada. Mas está aí para todo mundo. Quem quis ir para o carnaval foi. Muita gente das igrejas foram, pessoal. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode fingir que não acontece. Né? Se a gente for futucar, de repente teve gente lá da nossa igreja que foi, da igreja que você congrega, que estava lá no meio do carnaval. E não são coisas que devam nos deixar abismados, não pelo menos essa altura do campeonato, né? Tem ninguém aqui bobinho. A gente sabe que nem todos dentro da igreja estão realmente com um nível de espiritualidade tal que já conseguem negar aos próprios desejos. Então, todos ali dentro do carnaval, dentro daquelas festas, né? Dentro das residências onde estavam sendo comemoradas as orgias, todos podem aceitar e pagar esse preço, porque o preço é a sua fé. Onde você deposita a sua fé? Bom, deposita em mim. Você crê? Pronto. Se você crê e você reconhece que você precisa, você está sedento, você está faminto, porque ele vai falar aqui do comprar e comer. Então, não é só beber, é você se fartar de todas as formas possíveis. Então, se você percebe que você tem essa necessidade, você tem condição de pagar o meu preço. Assim diz Deus, assim diz o Senhor. Né? Então, não vamos. Eu quero fazer esse adendo, esse alerta. Não vamos imaginar que não existe um preço a ser pago. Tem. Não é monetário, não é sacrifício, não é oferta, não é dízimo. É a sua fé, certo? Se a Fernanda ela acabou descrevendo isso de outra forma.
Mas que fique claro que o nome é fé. A moeda de troca no reino de Deus, ela existe e se chama fé. O resto tudo vai depender de onde você aplica a sua fé. Segue aí, Isis. Ok. Então, existe ainda nesse ponto uma discussão entre a obra, né? A, a fé sem obra é morta e a salvação pela obra, que a gente já sabe que não é pela obra, que a obra ela é um ramo, ela é um braço do que a gente pode dar para Deus, mas a gente não alcança a salvação pela obra. Então, e se a gente coloca a nossa fé no que está sendo feito pela força do braço, né, são as tarefas, os afazeres na obra, pela obra e tudo mais, a gente perde o que Dona Lília acabou de falar aí, que é o mérito da fé no que Jesus nos deu. E Romanos 11:6 diz assim, ó, mas se é por graça, que é o que nós recebemos, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é de graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, porque nós é batido, é uma conversa antiga, a gente sabe disso, mas a gente vê que ainda acontece de pessoas se equivocarem que pelo muito fazer, elas estão garantindo a salvação da alma delas, e não é bem esse caminho. Dona Lília deixou claro, trouxe a palavra para esclarecer que é pela fé e não pelo fazer, pelo pagar, pelo ter, pelo possuir, enfim. O versículo que faz esse chamado, essa convocação, que oferta, que esclarece que não é por mérito, ele ainda diz que nós devemos vir comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aqui nós temos a figura da água, a figura do vinho e a figura do leite. Nós vimos, se eu não me engano, foi em Pedro, não. Nós sabemos que o vinho, ele representa a alegria da salvação, que são as bênçãos da nova aliança, incluindo perdão de pecado e uma nova vida. O leite fala do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Está em 1 Pedro 2, versículo 2, que diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Nós entendemos, nós estamos vendo aqui o Senhor usando elementos que fazem sentido para as pessoas, tanto naquela época quanto agora, para falar de alimento espiritual. A água, que é a água da vida, que é o Senhor Jesus, que é o nosso fundamento, né? É a nossa rocha. O vinho, que representa a alegria da salvação. O leite, que é a palavra, que representa o alimento, que é a palavra de Deus e tudo mais, para nos dar um caminho. Ele está chamando para quê? Chamando para algo e explicando como. E dizendo que estes são os nossos objetivos de busca. Buscar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, e nós estaremos sendo supridos nas nossas necessidades. Partindo para o verso 2, que diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Quer falar antes, Isis? Quer falar agora, Isis? Eu fico ansiosa, sabe? Eu fico aqui comendo minhas unhas. É, acho que antes de avançar, a gente precisa, até para quem assiste esse vídeo, dizer o que é o alimento espiritual. O alimento espiritual para a gente é a palavra de Deus. Quando a gente se debruça
a estudar, se alimentar da palavra de Deus. Isso reverbera em toda a nossa vida. A gente aprende a ter uma vida de prosperidade, uma vida de fartura, uma vida de bênçãos, uma vida de comunhão com Deus. E esse texto ele me remeteu muito a Mateus 5, verso 7, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que, que será saciado. Essa fome e essa sede de justiça é justamente buscar uma vida de santidade e obediência. A gente fala do falso crente, mas a pessoa que experimentou da água da vida, que experimentou da água que Deus deu, dentro dela nasce essa fome e essa sede de justiça. E essa mudança na vida dela é algo inevitável, inexorável, porque a gente precisa o tempo todo estar se alimentando, assim como, por isso que ele usa essa analogia do alimento. Assim como a gente precisa do alimento todos os dias, a gente precisa da palavra de Deus todos os dias, a gente precisa dessa comunhão com ele todos os dias. Por isso que tem o crente depressivo, é porque ele não tem essa comunhão todos os dias. Ele não busca esse alimento espiritual diariamente. E fica fraco mesmo, e fica depressivo, porque quem tem o Espírito Santo é animado. Todo dia você é animado. Deus fala contigo. Você está passando por uma tribulação, mas você está sendo animado. Deus, eu sou contigo. E você lembra o tempo todo, eu sou contigo. Você quer murmurar, pelo menos eu quero murmurar, mas Deus, eu sou contigo. Vai murmurar por quê? Eu sou contigo. E vai dar tudo certo. Crê em mim. Mas esse exercício, ele é diário. É por isso que é uma bem-aventurança. É feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. Deus vai sempre prover esse alimento espiritual e essa água da vida. Ao mesmo tempo, é engraçado que a gente sabe que o autor é assim. Ele faz essa brincadeira com as palavras. Ao mesmo tempo, é um contraponto com o mundo. O mundo diz a gente que a gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa pagar o IPTU, a gente precisa ter a grana para pagar o mercado, senão a gente não vem com as compras. Mas Deus está dizendo que Ele é suficiente para suprir tudo na sua vida. Você não precisa se preocupar nem com a roupa que você vai vestir, porque se for da vontade dele, ela não fica velha. Aquela roupa que você ama, a traça não come. As suas coisas prosperam de um jeito, porque Ele é especialista em multiplicação. Eu lembro dos pães e os peixinhos. Alimentou a multidão, pode ficar tranquila, não importa a quantidade. Deus vai multiplicar e vai suprir e vai dar tudo certo. E é realmente um contraponto com o mundo. O mundo diz que você precisa de mamon. Ele não disse que você pode escolher ter mamon, não. Ele disse que você tem que trabalhar, você tem que ter grana para quitar suas coisas. Mas Deus disse que ele é suficiente para suprir tudo na sua vida. E aí ele fala da vaidade de uma forma com uma pergunta e nos leva à reflexão. Eu achei muito interessante. Por que você gasta, por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Você já fez essa reflexão? Por que eu gasto dinheiro com coisas que não é comida? É vaidade? Será que é vaidade? Será que quando eu quero um perfume, o mais caro, um perfume de R$ 5.000, é porque eu preciso estar limpinha? É por higiene ou por vaidade? Eu acho que essa pergunta é para a gente fazer essa reflexão. Por que a gente gasta dinheiro com coisas que não são comida? Por que, por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? A gente, quando vê a palavra salário, lembra do salário do pecado. Mas o salário de uma vida com comunhão com Deus. O salário, a gente pode dizer, o reflexo de uma vida de comunhão, uma vida de busca, uma vida de alimento espiritual, de água da vida, é uma vida de plenitude. É uma vida que a gente chama de próspera, equilibrada em tudo. Então, por que a gente gasta o nosso salário, que é a nossa paz, que é a nossa comunhão com Deus, com coisas que não são do Espírito? Que a gente se aborrece com o irmãozinho, sabendo que corre o risco de perder a salvação por causa do irmãozinho? Eu acho isso um absurdo. Não permito que o meu irmão tire a minha salvação, porque ela é muito preciosa. Então, não vou discutir, pode dizer, pode falar, porque eu sou pior. E Deus sabe que eu sou pior.
Eu achei muito interessante essa pergunta. E quando ele diz por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome. Se ouvirem, e aí ele diz, se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, se você obedecer a Deus, vocês comerão do melhor alimento. E para mim, o melhor alimento é o alimento espiritual. Essa é a minha contribuição. Vai acrescentar, dona Lília? Tá com a boca aberta já para falar? Fala aí. Tem que segurar a Isis, senão ela não deixa você falar mais. Então, é isso aí que ela falou. Ela adiantou o segundo versículo, que está dentro das nossas prioridades. Nós, enquanto seres espirituais, a gente tem que buscar o alimento espiritual. Nós estamos no corpo, como eu falei, no corpo físico com o nosso lado espiritual. Nós dedicamos na nossa vida muito mais do nosso tempo, da nossa atenção e dos nossos cuidados à nossa vida cotidiana, nosso lado natural, nosso lado físico, nossas necessidades desse mundo. E o alimento espiritual acaba sendo colocado em segundo plano. E nós deixamos de nos fortalecer, porque a boa comida, no sentido de bom mesmo, não no sentido de sabor, a boa comida nos sustenta, nos fortalece. Então, quando a gente a deixa, a gente naturalmente vai enfraquecendo, naturalmente a gente vai perdendo algo que a gente precisa e até que a gente quer ter. Quantos de nós quer estar na presença de Deus, quer experimentar o extraordinário de Deus, poder misericórdia, mas não dá a Deus a devida prioridade, não busca de Deus o que deveria buscar, mas só quer. Então, está dentro mesmo do que o Isis falou. E nós aqui, quando a gente quer sempre que o Senhor nos abençoe, quer sempre que o Senhor nos provenha, mas a gente esquece que um corpo de pé, ele tem que estar alimentado. E quando eu me refiro ao corpo de pé alimentado, não é apenas o corpo físico, o espiritual consegue sustentar até o físico, o que o inverso não consegue. Então, eu e acredito que todos nós devemos sempre estar atentando a essas nossas prioridades, porque o nosso Deus, o cuidado dele conosco vai além do material, vai principalmente para o eterno, e isso, enfim, ele quer nos dar bênçãos abundantes. Só que, infelizmente, a gente pensa em bênçãos abundantes na nossa limitação, no nosso olhar limitado. Até onde vai a nossa linha do horizonte ali? Posso por três? Nesse momento, antes que você vá para o 3, é que vem o momento da escolha da pessoa. É aqui no verso 2, em que ela vai optar em seguir a orientação de Deus, né? O mandar de Deus, ou ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Sim. Nesse momento em que ele faz essa pergunta, por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, mostra que a pessoa está em uma busca, né? Então, o verso 1, ele está mostrando que eu tenho aquilo que você precisa. Verso 2 mostra, você não entendeu o que você realmente precisa. E ele vai continuar insistindo, né, de que me ouça e venha se alimentar, né, satisfazer os seus desejos com aquilo que eu tenho para dar, não aquilo que você pode conquistar. Normalmente, aquilo que você pode conquistar não vai te satisfazer. Isso trouxe aí uma coisa interessante, um exemplo claro, né? E aí, tudo bem a gente gastar 5.000 reais num perfume? O que vocês acham? É errado? Tá certo? Ninguém fala nada? É Eu, soberba? É vaidade? Fala aí, Lívia.
Eu acho que isso varia, depende do padrão de vida que essa pessoa vive. Para uma pessoa que recebe R$ 1 milhão, ela gasta 5 mil em um perfume, por exemplo, Neymar, que recebe muitos milhões. 5 mil em um perfume para ele não é nada. Eu queria acrescentar nessa palavra, eu tinha levantado a mão, mas eu já estou aproveitando a deixa. Posso? Vá, pode seguir em Então, frente. dentro do primeiro contexto, né, em que ele fala assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que você está buscando o que eu posso te dar em outras coisas? Por que que você está buscando nas festas? Por que que você está buscando em relacionamentos? Por que que você está buscando no dinheiro, na ganância, na prostituição, na ostentação? Porque se eu tenho o que você precisa, que ele fala assim, comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. É basicamente o que a senhora falou no começo, e aí eu já aproveitei aqui já e trouxe. E dentro do contexto do perfume de R$ 5 mil, eu acho que varia de acordo com aquilo que a pessoa recebe, né? Para mim, não. Mas, enfim, Pois uma questão da gente ponderar. Às vezes a pessoa acha que é pecado gastar tanto dinheiro com coisas que, na verdade, não são pão. Mas você está satisfeito espiritualmente? Então, meu irmão, os recursos desse mundo são para ser gastos com esse mundo. A gente não vai levar esses recursos desse mundo para a eternidade. O ponto que, que Deus está abordando aqui, essas palavras são do próprio Deus. O ponto que Deus está abordando aqui é que se você está gastando esses 5 contos no perfume para você se preencher, vai dar errado. Mas não é pecado que você venha ter tais despesas, tais investimentos, encare do jeito que você quiser. É um tipo de vaidade? Eu também penso que sim, mas é uma vaidade que vai te trazer um prejuízo espiritual? Aí você pondera, vai do seu equilíbrio espiritual, né? Se eu tivesse 5 contos para comprar um perfume bala todo assim, eu também gastaria de boa. Mas a sua prioridade, obviamente, não vai ser se encher dos recursos dessa terra, porque eles passam. Até o perfume de 5 contos, ele acaba um belo dia e não vai ser suficiente para te fazer entrar no céu. Como Fernanda disse que já ia para o 3, então eu vou me estender aqui mais um pouquinho a respeito da gordura. Ele lá em cima já falou da água, do vinho, do leite, e aqui agora ele fala: deleitem-se com a gordura. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas é para que você tenha prazer na gordura. Ontem eu estava brincando com um jovem e ele dizendo: não, não gosto da gordura da carne. Eu falei: que absurdo, menino. Isso aqui é a melhor coisa da carne. Há momentos, inclusive, que ela é só reservada para Deus. Aí ele: não, mas então, é para Deus, né? Para mim. Claro que a gente estava fazendo a brincadeira, né, a respeito do, do gosto, né, pela gordura, não, mas olha só a comparação que Deus faz. A gordura é a parte mais rica que a gente tem na carne. Tanto que há sacrifícios onde a gordura tem que ser reservada para Deus, vai ser queimada para Deus, não vai ser consumida pelos sacerdotes ou pelo ofertante. Há determinados tipos de sacrifícios que não, pode até ser consumida. Mas só para você ver como Deus faz, ele usa o termo gordura como algo que é realmente suficiente para te suprir. É um prazer além de todos os prazeres que ele já nos deu, como a água, como o vinho, como o leite. Não estou falando isso como prazeres simplesmente, mas algo que supriu o teu espírito, que preencheu a tua alma. Ele vai além, ele vai além. É mais do que a alegria do vinho, é mais do que o alimento do leite, é mais do que a saciedade das águas. É realmente a plenitude. Ele aponta para que, se você realmente o priorizar,
vai haver uma plenitude na sua vida. De onde vai sair essa gordura? Dele mesmo. De onde é que vai sair a água? De onde é que vai sair o vinho? De onde é que vai sair o leite? Dele mesmo. Então, são figuras que, que o próprio Deus usa nesse momento para falar que ele tem tudo que é necessário para que sejamos felizes e eternos, como Fernanda aí já trouxe várias vezes, né? Apontando para a nossa eternidade. E é o objetivo de Deus, nos fazer eternos como ele é eterno. De podermos morar junto com ele. Então, era isso aí que eu queria acrescentar também. Eu já estava aqui, eu já tinha esquecido que era eu que tinha que continuar. Ai, meu Deus, vamos lá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Olha o vinde novamente. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A primeira coisa que a gente observa aqui, depois do que já foi dito, considerando que já tem essa sequência de fatos que Dona Lia relembrou aí agora, tem essa parte que ele vem e diz de novo: vinde a mim, vem até mim buscar o que eu estou te oferecendo, ouve. Ele pede para a pessoa dar ouvidos depois de tudo que já foi falado, tudo que foi ofertado, dá ouvidos, e a vossa alma viverá. Ou seja, a gente entende que não é só usar a boca e dizer que crê, que tem fé, é dar ouvidos. O dar ouvidos que significa obedecer, que significa seguir o que está recebendo, a direção que está recebendo, a palavra de Deus. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Ó, já estou te dando tanto, ainda vou te fazer aqui uma aliança contigo. Vou garantir contigo uma aliança perpétua e vou te dar as beneficências de Davi. Aí a gente olha lá para trás para pensar em Davi, o que é que Davi recebeu. Mas a gente quer o que Davi recebeu, mas nem todo mundo quer dar o que Davi deu. Ninguém quer ter um coração que Davi, nem todo mundo quer ter o coração que Davi teve, completamente voltado para Deus. Quantas coisas Davi renunciou pelo relacionamento dele com Deus. Quando a gente fala de Davi, as pessoas, Deus me perdoe, mas tem muita gente torta que foca no pecado de Davi. Quando ele tem uma vida inteira de comunhão, de relacionamento e de honra dada a Deus, uma falha do cara é o que bate de cara assim na memória da pessoa. Por quê? Porque a pessoa tá, tipo assim, se dando um desconto. Ela está dando um desconto para ela mesma. Então, é por isso que ela vem logo apontar a falha daquele que tanto se entregou para Deus. Então, a gente vem lembrar do relacionamento, das promessas, da aliança que Deus estabeleceu com Davi, e lembrar que essa aliança que ele estabeleceu com Davi, ela perdurou e perdura, e nós somos o fruto dessa aliança. Né? Quando a gente olha para trás, mas não foi a aliança de Abraão? Sim, tanto de Davi quanto a aliança lá de Abraão lá atrás. Porque Gênesis 22, 22 diz que por ele seriam benditas todas as nações da terra. Eu estou aqui, tá? Do lado de cá eu estou abençoada. Então, então, sim, nós somos herança dessa aliança do Senhor com Davi, porque o Senhor Jesus ele é chamado de filho de Davi, e nós alcançamos a misericórdia e a graça do Senhor por meio da palavra de Deus. Então, eu leio aqui no. Cadê, meu Deus, que eu me perdi? Me perdi todo aqui no versículo. Verso 3. Verso 3, espera aí.
quando o Senhor nos chama para dar ouvidos para essa proposta de salvação e de cuidado, Ele está nos ofertando a vida com abundância, como diz na palavra, ainda aqui na terra, mas, como também já foi falado, o que é mais importante, que é a vida eterna, a salvação da nossa alma. A gente não pense que a gente vai buscar Deus, que a gente vê muito isso, para resolver o nosso problema financeiro, para resolver o problema no casamento, na família, porque tem um filho atribulado e tudo mais, e porque aquilo nos consome. Então, vou buscar o socorro de Deus. Sim, Deus está aí para nos socorrer à luz da nossa fé, mas o objetivo primordial dele é ter relacionamento e comunhão com a gente. Então, quando a gente buscar a presença de Deus, a gente atentar que o que ele tem para a gente vai muito além do que a gente possa considerar. É, ele nos chama à sua presença, a presença daquele que sacia nossa sede, ele nos chama a rocha, que nos sustenta, que nos dá força para todas as situações. A fonte da água, o vinho e o leite em abundância. Ele se refere a essas questões como suprimento, coisas urgentes para a nossa vida, urgentes para a nossa existência espiritual. Então, ele vem nos suprir, nos alimentar. E dentro dessa aliança com Davi, ele nos pede para pensar, lembrar e considerar que, através disso, a gente tem muito mais pela eternidade. No verso 4, ele continua: Eis que eu o dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eu vou emendar com 5, tá? Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Nós sabemos que essa isso aqui é um testemunho do que virá através da descendência de Davi, que é o Senhor Jesus, o reinado do Senhor Jesus, o poder e o governo do Senhor Jesus aqui na terra. Esse governo que traz aqui também se remete ao governo do Senhor Jesus aqui na terra, que todas as nações, ainda aquelas que nem conheceram o Senhor Jesus, nem experimentaram o poder dele, vão correr para ele. Por quê? Porque ouviu dele, ouviu do testemunho, ouviu da aliança, ouviu do poder do Senhor. Então, estes buscarão por amor do Senhor, por amor do nome do Senhor, por saber do nome do Senhor. Então, diz que o Senhor deu por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Davi, ele vem como testemunha. E o Senhor Jesus, como sua descendência, da mesma forma, porque o Senhor, lá na aliança davídica, se eu não me engano, é 2 Samuel, ele fala que dará à sua descendência o trono. A gente leu nos livros de Reis que o Senhor garantiu o trono de uma parte de Israel, que foi a parte de Jerusalém, aos descendentes de Davi, por amor a Davi. Mas essa aliança, ela transcende esse reinado de Israel. Ele transcende essa coisa do poder apenas local. Ela passa para a parte espiritual. Porque o descendente de Davi, que é a pessoa do Senhor Jesus, ele não só vai reinar eternamente junto com o Pai, como ele vai reinar aqui na terra. E ele vai ser justo, e ele vai ser poderoso, ele já é, na verdade. Mas me refiro ao reinado na terra. Justo, ele vai ter o testemunho de Davi, porque Davi era justo. Davi detinha o poder de Deus junto com ele. Então, como testemunho, ele vai trazer as características do Senhor para o reinado dele. Então, ele vem aqui como testemunha dessa aliança do Senhor com Davi. Continua aí, dona Lida, por favor, que eu beber água. E ele continua como testemunha do próprio Deus. Então, quando Jesus vem à Terra, ele vem para testemunhar do reino de Deus.
vem para testemunhar da salvação. Nesse verso aqui, a gente já não fala mais de Davi. A gente já realmente está falando da promessa que há sobre Davi. Eu achei legal quando você trouxe aí que, quando a gente fala de Davi, pensa lá no pecado com Batseba. Mas antes disso, existia sobre ele, existiu, sobre ele, uma promessa que se perpetua até os dias de hoje. E vai se perpetuar até o dia que ela venha se cumprir. E vai se cumprir na pessoa de Jesus. Então, Jesus já veio como testemunha. Ele já veio para testemunhar sobre a vontade de Deus. E vai chegar um momento dele ser o líder e o comandante para os povos. Não dá para ser Davi aqui mais. Porque Davi não foi comandante de povos. Davi foi líder e governante, comandante de Israel, do exército de Israel, não dos povos. Então, daqui em diante, já é o cumprimento da promessa, das infinitas misericórdias, das infalíveis misericórdias que já existem sobre Davi, né? E daí em diante, o que a gente vai ver é justamente o trabalhar do Senhor Jesus nessa terra, a instituição, instauração da igreja, o derramamento do Espírito Santo, um momento onde um povo está sendo formado para ele dentre todos os povos e todas as nações. Então, eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e as nações que não te conhecem a ti correrão por causa do Senhor teu Deus, pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Israel sempre vai ser testemunha de Deus. Israel, nação. Ele sempre vai ser testemunha de Deus. Mas essa testemunha aqui, em particular, é o próprio Jesus. Então, as multidões correrão a ele quando chegar o momento do governo dele. As multidões correrão para Israel para buscar o conhecimento de Deus. Fala, Isis. Me fez pensar bastante também o que Dona Fernanda falou, a questão do pecado de Davi. E a Lia também ventilou sobre o que aconteceu no Carnaval com o Baby do Brasil. Eu tenho uma opinião, me questionei a mesma coisa que Lia falou, mas o que que se diz pastora estava fazendo no Carnaval? Mas aí o próprio texto me respondeu dizendo que Deus usa quem Ele quiser. E questioná-la ou não do porquê ela estava ali. O fato é que a mensagem foi dada. Ela atingiu pessoas que talvez não atingiria. E eu me questionei, me perguntei, mas quem ele usaria se não fosse ela? A mim, que estava em casa correndo do carnaval? Outros e outros que preferiram, escolheram se afastar do mundo. E aquelas almas? Aquelas almas também são importantes para Deus. E ele, nesse momento, também está dizendo, olha, dá tempo. E eu acho que a mensagem é essa, né? Procure a Deus enquanto se pode achá-lo, porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo, que você vai querer e não vai poder, que você vai desejar a morte e não vai poder. E a mensagem é essa. E me parece muito simples, mas as pessoas são cabeça dura, né? A gente não pode empurrar o cálice pela goela abaixo, infelizmente. Mas a minha opinião e a minha reflexão, e eu assistindo na madrugada a entrevista dela, no Fala que eu discuto, até postei lá, mas acho que todo mundo está dormindo. É uma senhora de 71 anos, altamente lúcida. A gente conhece velhinhas aí que já não raciocinam direito, não falam mais lé com cré, extremamente articulada e demonstrando o conhecimento da palavra, sabe? Ela trocando com o bispo, bola no sentido de que ele captava a mensagem que ela estava falando na Bíblia. Isso está escrito, isso está escrito. Eu achei muito interessante. E ela foi usada, mérito dela. Questionável, não, mas se você, pelo menos eu não sou dessa época dos Novos Baianos, Baby foi a primeira cantora em trio elétrico, no tempo que era com bica.
Ela foi a primeira, ela tem história dela lá questionável não se a gente aceita ou não, mas ela tem história dela, a música dela, a carreira dela, mas ela foi chamada em algum momento e conheceu a Deus e teve esse encontro, e não me cabe realmente julgá-la, até porque a gente vai ver no céu se a gente vai encontrar a Baby lá com os cabelos azul ou não. Se a gente encontrar, você vai ter que aceitar que ela vai estar lá. E, e se foi realmente o Espírito Santo que a incomodou para falar naquele momento, ela vai ter o galardão dela. Mas a mensagem foi dada, assim como Mai fala sempre, né, da bula, e que se a gente não falar, até as pedras clamarão. Não lembro, mas eu acho que tá. Essa é a minha opinião. Ele não poderia me usar. A mim não usaria, porque eu nunca fui, nem quando era do mundo. Eu nunca gostei de diabo de carnaval, porque eu acho que a minha vida e a minha paz é muito mais valiosa do que um momento ali de festa. Mas acho que era isso e o texto vai falar na frente, porque eu não quero me adiantar. No 8 diz, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são Você não está como dizendo que os não teus quer se pensamentos. adiantar, menina, pelo amor do pai, Mas né? é importante, o texto falou comigo né, mais para frente aí, de que os pensamentos dele não são os meus pensamentos, e que o modo de agir de Deus é único, e não nos cabe questionar. E quanto a Davi, ele pagou o preço dele. O pecado dele teve um salário pesadíssimo. A família dele derrotada, sem estudar. Ele terminou com os filhos querendo matá-lo e o outro estrupou a irmã. O salário dele, do pecado dele, ele recebeu. A gente tem que cuidar do nosso. Porque tudo que a gente fez de errado na vida, filho, o saldo vem, o salário vem. Mesmo a gente tendo a misericórdia de Deus, ainda fica as consequências e dos resquícios do nosso pecado ainda atingem, reverberam na nossa vida. Mesmo nós estamos salvos, remidos, perdoados, mas a colheita, filha, a colheita ela é inexorável. Mas mora lá, porque eu não quero atrapalhar, não. Nessa vibe aí a Baby fez o papel dela, foi do espírito, não foi, não julgar, não sei o quê. Igor Canário fez a mesma coisa, foi lá, defendeu ela. Olha, não, a Baby tá certa. Não, pessoal, eu acho que esse tipo de conduta aí, Deus pode usar as pedras? Pode, mas é pedra, é filho, não. Então, nosso trabalho tem que ser feito e há um momento para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Esse negócio de, não, vou para o carnaval para pregar, se eu não for, vou deixar a Baby pregar no meu lugar. Deus vai usar as pedras? Vai, mas não deixou de ser pedra. É meu pensamento. Não acho que o que ela fez deu bom exemplo. Primeiro, porque alertar que o fim tá acontecendo é só olhar os sinais, né? Nem precisa abrir a boca. Ó, o Apocalipse começou. Já começou. O Apocalipse é dentro dos 5, 10 anos. Eu imagino que ela quis dizer. O Apocalipse, o arrebatamento, não sei, deve ser isso, né? Ou a grande tribulação, 5, 10 anos. Também não é uma coisa muito legal. A gente chega aqui e a gente sempre cogita, mas não é legal você chegar aos 5, 10 anos. Ninguém que deu um prazo até hoje acertou. Ninguém ao longo da história. Então, é exagero. Aí chega aí com o canário, vai lá, todo cheio de droga. Jesus salva é o caminho. Então fica parecendo que tá tranquilo, eu posso seguir aqui minha vida porque Jesus salva é o caminho. Não, tá errado. Tá equivocado isso aí. Tá equivocado. Aí assim que ela chegou e Ivete chegou e disse: Não, que eu vou parar o Apocalipse. Ela falou: Não, vamos cantar Eva. Aí a outra falou: Não, vamos cantar Macetando. Aí começaram a disputa de ego. Que negócio de pregar Jesus estranho, meu irmão. Isso é para causar confusão do reino de Deus. Entendeu? Porque não precisa alguém chegar no meio do trio para falar um negócio desse, porque os sinais são mais do que evidentes. Mais do que evidentes. Mas, enfim, é uma. Quer falar? Vou passar aí para a Maiana. É Sim. um viés que eu acho que também não vale muito a pena. Nesse momento a gente está falando, porque o tempo está um pouquinho esgotado.
A gente conclui isso no sábado. Fala, Maiana. Lembra quando o Senhor Jesus disse que viria os enganadores que iam enganar até os escolhidos? É isso daí. Boa Deus lembrança. usou a jumenta de. Hã? Boa lembrança. Deus usou a mula de Balaão, mas a mula não teve escolha, não. Ela era o transporte dele, e se ela não fosse, ela ia apanhar. E como ela não foi, ela apanhou até que Deus teve misericórdia, eu acho que da chicoteada que a coitada estava levando injustamente, e falou. Ela estava num bloco. As pessoas estão usando o nome de Jesus, os sinais do fim do tempo, para ganhar curtida, para ganhar destaque. A Joelma, em cima do trio, estava cantando Maranata, como é que a infeliz, a desinfeliz, não vou nem chamar de infeliz, a desinfeliz está em cima de um trio e canta uma música chamando Jesus. Ela quer ir para o inferno, porque está lá e está nesse meio. E a pessoa que diz que é de Deus, os cristãos, vou falar cristão porque eu não consigo levar a palavra para o plural, não. Os que são de Deus começam a se enganar, mas Deus usou, Deus não usou, não importa se Deus usou ou não, porque o diabo também é enganador, as pessoas se esquecem disso. Ela conhece a palavra e o diabo também. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. E a pessoa que é de Deus, ao invés de. Tem coisa que você não dá ibope. É você não dá ibope, é deixar para lá, porque, de certa forma, conhece a verdade. Quem hoje em dia, digamos, vamos dizer aqui no Brasil, que não conhece a palavra, que não sabe do fim do tempo que Jesus vai voltar, não tem desculpa. Pode ter sido Deus, pode ter sido o diabo, mas a questão é que as pessoas estão esquecendo de cuidar da salvação, estão se deixando enganar, porque hoje um cantor perturbado canta uma música cristã, ele já é de Deus. Não, ele continua sendo do diabo, porque se ele quisesse se voltar para Deus, ele não estava ali fazendo aquelas coisas erradas. Deus disse que a luz e as trevas não podem coabitar. Como é que eu digo que sou de Deus? Estou no meio de uma festa, eu vou cantar uma música para Deus e as outras todas reverenciando o diabo, apologia a sexo, apologia a crime, apologia à droga, e Deus me usou naquele momento, me perdoe, mas eu não consigo aceitar isso. Mas deixa esse debate para outro momento, por causa do tempo. Exatamente porque a bonita lá foi usar o versículo que a gente ia meditar justamente essa semana, entendeu? Aí, enfim, vamos encerrar por hoje, né? Por favor. Sábado a gente retoma. Indica aí, Fernanda, alguém para fazer a oração. A outra já saiu. Não, ela cai toda hora, é a internet dela. Daqui a pouco Adriana, que ela está quietinha. manda ver a Adriana. Boa noite. Boa, Vamos orar. vamos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Pai, nesse momento, meu Deus, nos colocamos aqui diante da Tua presença para te agradecer por essa meditação. Meu Deus, pelas essas palavras, meu Pai, que foram ditas aqui, meu Pai, onde quer que ela alcance, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, se revelar a cada pessoa que assistir, meu Pai, essa meditação. Meu Deus, toma a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui. Cada uma que, meu Deus, se disponibilizou para estar aqui até agora, meu Pai. Meu Deus, fazendo esse sacrifício, meu Deus, de ouvir a tua palavra, de meditar, de entender e compreender, meu Deus, o que o Senhor, meu Pai, através deste livro, quer falar conosco, meu Deus. Meu Pai, toma as nossas famílias, famílias de cada uma das mulheres que estão aqui, daquelas que não puderam entrar hoje, meu Pai. Que o Senhor venha alcançá-las, meu Pai, protegê-las, livrar de todo mal, livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia e da mortandade que assola o meio-dia. Meu Deus, cobre cada familiar, cada um, meu Pai, de cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos. E aqueles, meu Pai, que ainda não te conhecem, meu Pai, que o Senhor venha se revelar a ele, meu Deus. Assim como diz na tua palavra, meu Pai, que o Senhor se revela àquele que o Senhor quer, meu Deus. Então, meu Deus, se revela, meu Pai, a nossa família, para que eles venham, Senhor, estar preparados, meu Deus, para esses dias, meu Deus. Meu Pai, toma a vida de Fernanda, meu Deus,
que apresentou a meditação hoje, que, meu Pai, no sábado ela venha trazer muito mais, meu Pai, para a gente e para aqueles que vão ouvir. Senhor, toma a vida de Lília, de Maiana, de Dona Zila, de Isis, meu Pai, e das outras que eu não lembro o nome, meu Pai, mas o Senhor sabe o nome de todas. Toma cada uma delas nas tuas mãos. Dá um sono tranquilo, em paz. Venha nos guardar. Que amanhã, Senhor, os seus anjos já estejam, meu Pai, preparando o nosso dia de amanhã. Que não venha a ser escrito por nós, mas sim o Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha escrever o nosso dia de amanhã, conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, toma, Senhor, também, meu Pai, cada grupo de evangelização, cada grupo que cada uma delas aqui participa nas tuas mãos. Meu Pai, que venhamos ganhar almas, meu Deus. Que venhamos, Senhor, saquear o inferno. Que o teu Espírito, meu Pai, venha nos usar. Porque estamos aqui, meu Deus, não em vão, mas sim para levar o teu evangelho, para falar da tua palavra, da tua verdade, da tua justiça. Porque, Senhor, muitos pensam que o Senhor só é amor, é beijinho e abraço, mas o Senhor é justiça. E um dia o Senhor vai fazer a justiça e que cada uma de nós estejam preparada, meu Deus. Que venhamos estar com nossas botijas, Senhor, cheias de óleo, para quando o Senhor nos chamar, meu Pai, estamos sedentas da tua presença e que o teu Espírito esteja conosco, meu Pai. Que venhamos saquear o inferno e que o diabo ele não é vencedor, ele já é perdedor. E essas almas, meu Pai, vão ser ganha para o teu reino, ganha para ti, meu Deus. É o que eu te peço desde já e te agradeço. Meu Deus, também quero orar pelo o grupo FTU. Senhor, toma cada adolescente. Meu Deus, toma os nossos adolescentes nas tuas mãos, Senhor. Nos dá estratégia, Senhor. Nos dá, Senhor, palavras certas, meu Pai, para ganhar esses adolescentes, meu Deus. Que assim, a gente, Senhor, venha, meu Pai, buscar esses adolescentes para Ti. Que eles venham se achegar a Ti, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, nos ensina, nos dá entendimento, meu Pai, para ganhar esses adolescentes, meu Deus. E toma, meu Pai, cada grupo nas tuas mãos e que o Senhor venha dar estratégia, meu Pai, armas de guerra para que venhamos ganhar almas, Senhor, almas, Senhor, porque não adianta, Senhor, te servir sem ganhar almas, porque é o nosso preço, meu Pai, é ganhar almas para ti, meu Pai. Então, meu Deus, que venhamos usar a nossa fé para alcançar cada alma sedenta que necessita, meu Pai, desta água, deste leite, deste manjar que o Senhor nos oferece todos os dias na tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço desde já e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só e a gente se encontra sábado. Deus abençoe.